Olá, seja muito bem-vinda, Cristiane. Boa noite. Oi, doutora Tatiana, tudo bem? Seja muito bem-vinda, boa noite. Ui. Estamos esperando a chegada do doutor Ney. Beth, seja bem-vinda, boa noite. O doutor Ney deve estar chegando. Oi, Paulo, tudo bem? Seja muito bem-vindo, boa noite. Obrigada pela sua presença. Estamos aguardando a chegada do doutor Ney Maranhão, que com certeza já deve estar quase entrando na live junto conosco. Ele que é juiz do trabalho, um grande estudioso do direito do trabalho, do meio ambiente do trabalho. Então nós temos sempre muito a aprender com ele, né? Um excelente jurista, professor, escritor, pessoa fantástica. Um homem de Deus. Ah, já tá chegando. Eu já ia perguntar. O senhor não vai chegar? Acho que ele já tá aqui. Não, ainda não. Doutor Ney Maranhão, nosso convidado dessa noite. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Olá, doutor Ney. Doutora Carla, boa noite. O Finalmente, senhor tá torto. né? O senhor tá torto. É? É, assim é melhor. Eita, deixa eu ver se eu consigo, que eu tô ainda... Agora sim, ficou legal. Melhorou, né?
Melhorou, excelente. Doutor Ney, seja muito bem-vindo em nome do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado de Goiás, na pessoa do nosso coordenador, que é o Procurador de Trabalho, doutor Tiago Cabral, né? Quero recebê-lo com muita honra, com muita alegria, com muita dignidade. Estamos esperando a vinda do senhor há muito tempo, né? Então, é sempre uma honra recebê-lo. Muito obrigada. Obrigado, doutora Carla. É uma honra minha. É uma pena que a gente não pode se encontrar aí pessoalmente, né? Em Goiânia, um local muito aprazível. Eu tenho muitos amigos aí no Goiás. Mas em breve nós vamos nos encontrar, não vamos não? Será? Ainda esse ano? Vamos ver, né? Vamos torcer. Mas o importante é que a gente não perde essas oportunidades, né? E já estamos aqui online para fazermos essa reflexão tão importante, né? Gente, doutor Ney Maranhão é juiz do trabalho, é doutor em Direito, né? Um grande estudioso do tema de fatores psicossociais de riscos, de meio ambiente do trabalho, é uma pessoa que muito nos honra por sua postura, sua honestidade, responsabilidade, enfim, né? Para todos nós é uma honra dizer, doutor Ney Maranhão é o nosso juiz do trabalho. E eu digo isso com muito prazer, né? Na certeza de que estou dizendo o que todos pensam. Tá? Muito obrigada, doutor Ney Maranhão, pelo ser humano maravilhoso que o senhor é, antes de qualquer coisa, né? E depois vem tudo isso junto, né? Doutor Ney. Que maravilha. Obrigado, querida. Obrigadão. Nós que agradecemos, muito mesmo. Nós estamos falando sobre fatores psicossociais de risco. Tu estás me ouvindo bem, Carla? Tá me ouvindo bem? Porque eu tô, às vezes tá excelente. Tá travando tá excelente. Um pouquinho. Ah, tá, ótimo. Tá bom. Então, tá ótimo, tá? Doutor Flávio Bonaduce, que bênção! Seja muito bem-vindo, advogado aqui em Goiás, muito conhecido. É um prazer tê-lo conosco. Quero cumprimentar o nosso amigo do Ministério Público, né, do Trabalho, que também faz parte de toda essa coordenação, que trabalha muito bem. Sim, é uma preocupação doutor do Tiago Estado. Cabral. Doutor Tiago. Abração para ele também. Obrigada, tá? Ele sempre participa conosco, né? Ele estava enfrentando uma situação de trabalho escravo, né? Então, eu não sei se ele já vai poder participar, mas ele está sempre junto conosco, né? Ótimo. Doutor Ney, nós sabemos que o senhor é um grande estudioso do meio ambiente do trabalho, né? Isso para nós é de uma riqueza infinita, né? Porque o senhor traz à lume algo que existe, algo que está previsto na Constituição, mas que muitos fazem questão de dizer que não existe, que não precisa ser estudado, que não tem valor algum. A gente sabe que sim, né? E agora, hoje, essa noite, a gente está se propondo a falar sobre algo ainda mais subjetivo, né? Que são os fatores psicossociais de risco no meio ambiente do trabalho. Nós sabemos também que a conceituação dele é bem variável pelos estudiosos do mundo inteiro, né? Mas nós estamos aqui para aprender com o senhor, né, para conhecer quais são as suas reflexões a respeito desse tema. O que o senhor entende por fatores psicossociais de risco? Doutora Carla, é difícil conceituar tecnicamente os riscos psicossociais, né? Como a senhora bem sabe, existe, na verdade, uma das grandes dificuldades no enfrentamento desse tipo de temática é exatamente a problemática conceitual. Então, o que nós vemos são tentativas de formulações teóricas para abarcar esse fenômeno, que não é novo, mas a verdade precisa ser dita. Até hoje nós não temos uma conceituação técnica segura, precisa, adequada do fenômeno dos riscos que atingem, né, o âmbito psicossocial do ser humano. Especialmente aqueles riscos que são relacionados ao meio ambiente do trabalho. Eu diria, professora Carla, assim, de início, nosso bate-papo, que trabalhar com os riscos psicossociais significa trabalhar, a meu ver, com o âmago da questão da saúde e segurança dos trabalhadores. Eu diria até mais, significa trabalhar com aquilo que sempre se buscou no campo das relações de trabalho, que é o reconhecimento do trabalhador como ser humano.
Então, quando você busca contemplar, trabalhar, refletir a respeito dos aspectos psicossociais, você pressupõe lidar, portanto, com uma dimensão que é intrinsecamente humana. Logo, você reconhece personalidade, ou melhor, você reconhece dignidade àquele ser humano que está trabalhando. Alguém pode estar nos ouvindo aqui dizendo, mas isso não é óbvio. Não é óbvio. Existe uma luta histórica no reconhecimento dessa quadra humana de quem trabalha. Veja que na Constituição, né, na Constituição da Organização Internacional do Trabalho, fixou-se esse vetor de que o trabalho não é mercadoria. Isso significa, portanto, que quando nós estamos falando de contrato de trabalho, relação de trabalho, nós estamos falando de um tópico ou uma dimensão que é muito própria a essa realidade. Eu não digo que é exclusiva, mas é muito própria, que é essa dimensão intrinsecamente humana. A vivência laboral, ela envolve uma dimensão existencial que tem a ver não apenas com a percepção de salários, né, para poder resguardar esse mínimo material, mas ela envolve também a sujeição do trabalhador a um contexto ambiental que, de regra, historicamente suscita riscos perigosos, né, à sua saúde física e mental. Então, historicamente, doutora Carla, a grande preocupação dos juristas, dos pensadores do direito do trabalho, foi exatamente preservar a dimensão existencial da relação de trabalho. Reconhecendo, portanto, que na sua figuração subjetiva existe uma personagem que precisa ser enxergada dentro da sua humanidade, naquilo que ela tem de humanidade. Isso começa a ser reconhecido, por exemplo, quando as preocupações com o trabalhador, a saúde e segurança do trabalhador, elas se dão primeiramente naquilo que é mais patente, mais visível, que é a saúde física, né? Então a gente vê as necessidades e as preocupações de equipamento de proteção, luva, bota, aquela coisa toda. Entretanto, a saúde mental, ela vai tocar no âmago dessa questão da humanidade do ser humano que trabalha, e ela vai revelar, a meu ver, repito, a dimensão mais própria, né, mais humana da discussão da relação trabalhista, que é verdadeiramente, enfim, um reconhecimento de que o ser humano que trabalha é um ser humano na sua complexidade, na sua composição tricotômica, né? Ele é corpo, ele é alma e é espírito, no sentido de que ele tem uma dimensão material visível, palpável, mas que também há uma dimensão que a gente chama de psicossocial, muito complexa, muito abrangente, que há de ser preservada também no campo das relações jurídicas trabalhistas. Então eu começaria por aí. Eu começaria que essa preocupação, é óbvio, né, doutora Carla, que as enfermidades, os distúrbios mentais, o estresse, né, as afetações comportamentais, os distúrbios psíquicos, não são fenômenos de agora. Seguramente, na Revolução Industrial, aqueles confinamentos, né, aqueles ambientes fechados, com muito calor, né, um ambiente de insegurança com aquelas máquinas, não havia uma legislação protetiva ainda na época, certamente isso trazia riscos não apenas ao corpo, mas sobretudo à mente desses trabalhadores. Então esse fenômeno ele vem na história desde que as relações trabalhistas se instituíram na chamada sociedade industrial. Ela ganha uma relevância, doutora Carla, quando a gente chega nos estudos do Fordismo, né, no modelo produtivo fordista, que faz uma aplicação que enxerga o ser humano que trabalha como um elemento, um objeto integrante do elo produtivo, né? Então, o seu ritmo tem que ser o ritmo da máquina. Então, essa frenesi técnica, né, essa artificialidade do mundo do trabalho, em que os movimentos naturais, espontâneos, não têm guarida, ele precisa seguir o ritmo da esteira,
ele precisa seguir o ritmo da máquina. Isso vai roubando do trabalhador exatamente esse grau, essa escala do homem, essa escala humana que não pode ser nunca esquecida. E aí isso gerou muita discussão no âmbito da saúde e segurança do trabalhador, em primeiro lugar, Carla, porque esses trabalhadores entediados, esses trabalhadores vilipendiados na sua saúde mental, eles não eram mais produtivos. Então, em primeiro lugar, chamou a atenção porque se perdia em produtividade, né? Dinheiro. Mas também começou a se levantar uma questão da própria saúde do trabalhador em si. E aí se vem várias escolas, a escola sociotécnica, a escola psicossocial, e que vão aí ao longo do século XX se preocupar com essa dimensão muito peculiar, muito nobre, que é a saúde mental dos trabalhadores. Esse tema de saúde mental, doutora Carla, ganha um solavanco, ganha-se uma importância histórica muito grande com as guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, sobretudo a Segunda Guerra Mundial, quando nós vemos o retorno desses soldados, né? desses integrantes militares para suas casas com o chamado estresse pós-traumático. Vivenciaram situações extremamente calamitosas, eles experimentaram situações limite com relação à sua vida, né, e à sua própria compreensão psíquica, morte, mutilação, medo, angústia, temor, as cenas horripilantes de holocausto. Então, quando essas pessoas voltam para as suas casas, a próxima década, a década de 50, é uma década de estudo de saúde mental, exatamente para fazer frente a essa epidemia, eu diria até uma pandemia de doenças psíquicas. Isso se deu em razão das guerras, né? Mas mais propriamente, na década, aí no ano 2000, nós tivemos outro boom de doenças mentais no trabalho com os bombeiros norte-americanos depois do 11 de setembro. Então, historicamente, isso é importante dizer, porque você vê momentos de impulso no estudo da saúde mental dos trabalhadores. Então, muitos desses, você sabe que mais de 50% dos bombeiros sobreviventes ao 11 de setembro, em Nova York, eles realmente foram aposentados por invalidez em razão de distúrbios mentais, pelas cenas horripilantes e óbvias que todo mundo já conhece, né, que eles enfrentaram. Agora, o que mais tem chamado a atenção, doutora Carla, e aqui eu ainda estou num aspecto mais fenomênico, mais da realidade, né, dos fatos, é que a própria dinâmica das relações de trabalho, elas têm suscitado uma preocupação especial com a saúde mental dos trabalhadores. Me parece que as novas formatações laborais, né, elas têm gerado o fenômeno da intensificação do trabalho. Também a nossa sociedade tecnológica, ela tem feito com que as pessoas elas estejam praticamente 100% do seu dia online, disponíveis. Então, esse viés ininterrupto de disponibilidade faz com que esses trabalhadores passem a ter e a enfrentar novos dilemas e novas problemáticas que também afetam a sua saúde mental. A precarização do trabalho, né, a própria ideia do trabalho intermitente também é muito discutido na Inglaterra. Por quê? Porque a própria dinâmica laboral, o desemprego, a fragmentação, o crowd work, né, o trabalho sem qualquer legislação protetiva para pessoas que você não conhece, um trabalho instantâneo, que não tem segurança se você vai receber, cujas queixas são feitas sem o feedback, sem o contraditório, enfim. Me parece que também as novas relações trabalhistas com a sociedade da informação, com a sociedade pós-industrial, também têm suscitado uma série de questionamentos a respeito da necessidade de nós termos um amparo jurídico adequado para a saúde mental dos trabalhadores. Então, essa abordagem que eu fiz assim um pouco mais histórica foi para demonstrar, doutora Carla, e também para os nossos ouvintes, a relevância do tema, mas, sobretudo, a complexidade dessa discussão. Não sem razão,
a OIT, em 84, ela baixa um documento, né, publica um documento sobre riscos psicossociais, mas ela não consegue nos oferecer um conceito, né? No conceito da OIT, pelo menos no de 84, ela simplesmente elenca elementos da relação de trabalho, né, como o ritmo, né, a frequência, o ambiente em si, como potenciais fatores de lesão à saúde mental, mas não diz o que é, né, o risco psicossocial. Eu diria, assim, em termos bem sintéticos, doutora Carla, que o risco psicossocial é toda aquela potencialidade de dano que afeta a dimensão psicossocial. É a esfera da percepção subjetiva de determinadas realidades hostis. Então, se essa percepção subjetiva dos trabalhadores, o elemento de gatilho, de acionamento desse potencial de dano, ele está embutido em algum fator do meio ambiente do trabalho, né? Sejam as condições de trabalho propriamente, a organização do trabalho, até as relações entre os seres humanos, nós diríamos que aí está, irrompe um chamado risco psicossocial relacionado ao trabalho, né? Nem todo risco psicossocial é relacionado ao trabalho, mas eu diria que é exatamente riscos psicossociais no trabalho são aqueles suscitados no contexto laboral e que implicam um risco à dimensão psicossocial do ser humano que trabalha. Excelente, doutor Ney, o senhor deu uma aula para nós, né, na verdade. E o senhor falava desse contexto histórico, né, e tudo que a gente estuda sobre vem justamente nessa esteira, né. Hoje mesmo nós temos um projeto que é oferecido às empresas pelo Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado de Goiás, né. Um deles é o projeto Transformar, que visa a humanização da gestão do trabalho, né. E hoje a nossa convidada, por motivos técnicos, não conseguiu entrar, e eu entrei com uma palestra sobre o assédio moral no trabalho, né? Justamente para contextualizar essa questão da Segunda Guerra Mundial e dos estudos de Dejour, quando ele diz, ele analisa, né? Ele diz que o neoliberalismo está para nós hoje como foi o nazismo na sua época, né? E ele vai além e ele tem razões técnicas para dizer isso, né? Ele diz justamente dessa falta de humanização da gestão, né? Da desconsideração da sensibilidade humana, né? Da nossa dignidade, na verdade. E uma das coisas que eu dizia para eles, né? Que historicamente, justamente, uma categoria que é muito adoecida e que começou com elas, os primeiros estudos, depois dos prisioneiros de guerra, como o senhor disse, né, foram as telefonistas, né, sim, porque as telefonistas da France Telecom, na França, né, que tinham que atender e falar aquelas mesmas coisas como se robô fossem, mas não eram, né, e quando saíam de lá, ao simples esbarrão de alguém, elas falavam, France Telecom, bom dia, né, então assim, era aquela automatização, né, que adoece todos nós, né? Que adoece todos nós. Então, é um estudo realmente muito forte, muito profundo, né? Mas o senhor disse uma coisa que me chamou muita atenção, né? Justamente essa percepção subjetiva. Eu estava estudando sobre esse tema quando nós temos um grupo de estudos, né? Um dos advogados disse, Carla, você procurou esse conceito na jurisprudência do TST? Eu disse, não. Eu ia dar uma palestra sobre, né? E aí eu fui fazer essa pesquisa. E eu encontrei nos julgados do TST muita menção à instrução normativa número 98 do INSS, né? Que ao analisar a questão, não é? Que ao analisar a questão dos possíveis causas da LERDOR, né? Ela admite os fatores organizacionais e psicossociais como sendo, né, essa percepção que o trabalhador tem a respeito do risco, né, da sua atividade, e leva isso em conta para dizer, olha, isso também pode ser causa da LERDOR, né? Agora, exatamente. Onde que eu queria chegar com o senhor, né, com esse debate? Nós sabemos que os fatores psicossociais de risco existem, né?
E o senhor sabe, o senhor tem acompanhado a minha trajetória de estudos, né? Eu estou com a psicologia, né? Fazendo essa ponte entre a psicologia e o direito do trabalho, né? E o que a gente encontra na psicologia, né? Existe uma briga, na verdade, entre eles, né? Entre fundamentos teóricos, uma série de coisas. Mas uma briga muito forte é a respeito de quais os instrumentos que você vai utilizar, né, para perceber quais são esses fatores e o que fazer. Sim. E o fórum, através dos congressos que o senhor participa, né, que é o Congresso Internacional de Saúde Mental, ele está buscando essa resposta, porque ele tem como objetivo tentar dar para a sociedade, né, um instrumento que ajude o meio ambiente do trabalho a se tornar ecologicamente equilibrado, né? Eu estive num congresso da psicodinâmica do trabalho da UNB, em Brasília, e eu escutei o seguinte, doutor Ney, os pesquisadores de lá, todos eles que apresentaram seus trabalhos, fizeram pesquisas quantitativas, né? Inclusive um método que foi desenvolvido por um professor nosso, aqui da UFG. Só que eu escutei de um dos alunos que apresentaram, né, o estudo de caso. Ele disse assim, olha, o método quantitativo, ele é via questionários, né? Então, aplica-se o questionário a todas as pessoas, cada um responde como quer, do jeito que quer, e depois você analisa aquilo, né? E o método qualitativo, né, ele já é mais profundo, é o método defendido por Dejoux, né? Que ele diz assim, que um dos problemas do neoliberalismo é exatamente quantificar as pessoas, né? Numerar as pessoas, quantificar as pessoas, querer avaliar a qualidade do trabalho, né? Fazer avaliação do trabalho que, na opinião dele, é impossível, né? Então, esse método qualitativo de Dejoux, né? Ele já entraria mais nessa questão que a gente abrange da percepção subjetiva. Por isso que ele tem como sugestão a clínica do trabalho, onde as suas percepções vêm à tona através de uma reflexão conjunta, né, coletiva. Bom, que ele mesmo... Que o trabalhador ele mesmo vai falando o próprio trabalhador vai falando sobre a sua Ele fala sobre a psicodinâmica do trabalho, né? E aí, segundo Freud, é a cura pela fala, né? No momento que eu falo, eu vou sendo curado e eu vou tratando, inclusive, os sintomas, que no caso são as estratégias de enfrentamento, por exemplo, né? Então, eu escutei desse aluno da UNB o seguinte, olha, a resposta pelos questionários, ou avaliação, ou o questionário objetivo, é uma. Quando você vai perguntar para aquela pessoa que respondeu, vai conversar com ela, aquela resposta muda, né? Então, eu percebi nessa resposta desse aluno que realmente é tão subjetivo, como disse o senhor, trata-se da nossa dignidade, da nossa humanidade, né? Que não tem como quantificar. No mínimo, tem como perceber, né? Eu percebi também que cada um de nós reage de forma diferente, né? Porque nós temos um histórico de vida, como a Covid, né? Cada um que é contaminado tem um histórico diferente da doença. Tem pessoas morrendo, tem pessoas assintomáticas, né? Isso mostra o quanto somos diferentes. E eu fiquei lembrando muito disso com relação à percepção subjetiva, né? As condições, os fatores psicossociais de risco. A minha pergunta para o senhor, diante dessas reflexões, como que nós, operadores do direito, juristas, prevencionistas, né, e que lutamos por esse reequilíbrio do meio ambiente do trabalho, na opinião do senhor, como que nós poderíamos avaliar esse ambiente do trabalho, perceber o que está adoecido, ou seja, quais são os fatores que estão interagindo com o trabalhador e adoecendo ele, né? E intervirmos nessa situação. O que o senhor, como estudioso, poderia nos trazer como jurista? Olha, Carla, deixa eu te falar.
eu, eu parto do seguinte pressuposto. Ah, quando você fala de meio ambiente do trabalho, eu fico preocupado em tentar encontrar essa solução em pontas, né? Na ponta dos trabalhadores ou na ponta organizacional apenas. Eu acho que se você vai trabalhar qualquer temática ambiental, você tem que trabalhar numa perspectiva que a gente chama de holística, né? Então, Uhum. isso vai pressupor, portanto, você abrir para um leque de ferramentas atípicas. Quando eu falo atípicas, por favor, cara, talvez o pessoal não me conheça, até o pessoal está perguntando aqui, quem é o palestrante? Eu sou um jurista, né? Então, eu não sou da área da psicologia, não sou da área da sociologia. As minhas pesquisas, elas são, nessas áreas, elas são na medida em que conseguem me oferecer digamos Resposta. assim, uma compreensão multidisciplinar para perguntas jurídicas. Então, Sim. então, me parece que, por exemplo, se a gente parte de um psicólogo ou até do médico, do ergonomista, né, até do engenheiro, né, de concepção de materiais, de itens, de utensílios, você vai ter buscas, propostas e objetivos diferentes. Então, eu estou falando aqui do lugar de fala de um jurista. Então, quando Tá. você me pergunta como aferir, a minha primeira coisa que vem à mente, Carla, é exatamente que a gente erra na metodologia, exatamente porque me parece que a gente tenta implantar uma metodologia que é muito própria para a dimensão física e é muito inapropriada para as dimensões invisíveis, né, Específicos. psicológicas. Eu te digo isso por quê? Porque, por exemplo, vamos no campo prático, quando você tem um processo que você discute o nexo de causalidade entre um distúrbio psíquico e uma determinada realidade laborativa, a grande questão que vem à mente do jurista tradicional, clássico, é pensar logo numa perícia. E é pensar Uhum. numa perícia, na perícia tradicional que afere, que mede elementos visíveis. É a perícia biológica, a perícia química, a perícia física, que você tem instrumentos de medição, né? São em que o objeto de observação é visível, ele consegue ser dominado, racionalizado, tá entendendo? Então, essa ideia de dominação, de segurança e de parametrização objetiva dos fatores que causam problemas à saúde física, elas são facilmente resolvíveis no âmbito das perícias técnicas tradicionais. Então, vem o médico, vem o engenheiro, faz a abordagem física do local, vem o médico, entendeu? Então, essa Uhum. abordagem que eu chamo de físico-newtoniana é uma abordagem inadequada para realidades e fenômenos imateriais. Então Certo. eu não posso partir para aferir danosidades psíquicas na perspectiva de uma metodologia que é adequada para realidades físicas. Você está entendendo? Então, eu geralmente digo isso para os colegas, por quê? Porque aí vem o perito, e nesse afã de ser assertivo, seguro, preciso, que é próprio das realidades físicas, ele vai e diz o seguinte: eu não tenho condições técnicas de dizer se o distúrbio tem relação com o trabalho. Há uma probabilidade. Então, se você parte do pressuposto técnico, metodológico, de que a certeza do mundo físico deve ser espelhada no mundo imaterial, psicossocial, você vai ter injustiças praticadas no processo. Porque você sabe, porque você é advogada e também doutora na área de psicologia, que dificilmente você vai ter uma assertividade técnica quando o objeto de aferição é o campo psicossocial. Você está entendendo? Então, a gente tem que mudar logo essa ótica, essa mentalidade. Por isso que eu, particularmente, nesse campo de discussão de aferição, eu tenho uma mente assim, muito ampla.
Eu sei que vocês trabalham muito, especialmente o pessoal da área da psicodinâmica do trabalho, ah, trabalham muito com os formulários, com os questionários e com a oitiva direta dos trabalhadores, né? Mas você sabe que é muito criticado exatamente pela carência de fidedignidade do conteúdo colhido. Porque, como você muito bem disse, a percepção e a fala do trabalhador pode ser conduzida. Ele pode não ter, né, digamos assim, a condição, inclusive, cognitiva e também psíquica de expressar exatamente aquilo que é uma realidade técnica. Por isso que eu acho, e você sabe também, geralmente você atacar problemas psicossociais vai ser você trabalhar aspectos multicausais. Então, diferentemente das realidades físicas, químicas e biológicas, que geralmente você tem apenas uma causa, nas realidades psicossociais a presunção é inversa. A presunção é que os fatores são multicausais. Então, quando você tem um trabalhador adoecido, quando você tem um trabalhador depressivo, quando você tem um trabalhador fadigado a ponto de gerar afastamento, ou mesmo que não gere afastamento, mas você vê que ele realmente está abatido emocionalmente, que ele está desmotivado, que ele está desanimado, você vai observar que, no fundo, depois de uma pesquisa multidisciplinar, você vai ver que existe uma conjugação de fatores que conduzem àquele estado, onde, muito provavelmente, o trabalho pode exercer algum grau de influência. Aí alguém pode perguntar, mas professor, a gente precisa saber qual o percentual de influência. Aí veja, se eu acabei de dizer que as realidades psicossociais elas não são mensuráveis à semelhança das realidades físicas, esse percentual é impossível. Por isso que no campo da aferição técnica psicossocial, Carla, vigora presunção de multicausalidade, vigora multidisciplinariedade. Vai ter que ter uma abordagem interdisciplinar. Toda abordagem psicossocial é abordagem de diálogo de saberes. Deve ter psicólogo, deve ter médico, deve ter ergonomista, deve ter assistente social, especialmente agora com teletrabalho, para aferir a dimensão do impacto do teletrabalho na realidade difícil de dividir entre casa e trabalho, entre relação de trabalho e as relações familiares. Então, hoje, cada vez mais, eu me conscientizo que o enfrentamento dos riscos psicossociais no trabalho demanda um trabalho hercúleo, de muita boa vontade, de muita boa vontade. Significa você substituir a lente, tirar aquele paradigma físico newtoniano e trabalhar com probabilidades. Nós precisamos trabalhar com presunções, probabilidades. De maneira, por exemplo, cara, que no campo técnico jurídico, eu até possa tornar despiciente a produção de prova técnica se, por exemplo, o nexo técnico epidemiológico já diz que há presunção entre aquela atividade de trabalho, por exemplo, a do médico, da enfermeira, e, né, a contaminação por Covid, né, ou entre determinada atividade, o vigilante, com a depressão, né, que nós sabemos que tem esse vínculo. Então, por exemplo, eu não preciso de uma perícia técnica se eu estou diante de um vigilante. Especialmente se esse vigilante passou comprovadamente pela experiência de enfrentar fatos extremados. Né? Então, você pode naturalmente, veja que eu repito, eu estou falando como jurista, eu estou falando como alguém que tecnicamente precisa solucionar problemas concretos. Então, o direito, ele nos oferece essas ferramentas, que eu diria diferenciadas e atípicas, porque ele vai permitir, portanto, que a gente, no campo das discussões processuais, a gente possa se valer das probabilidades e das presunções. Só que isso, Carla, é dizer muito pouco. Porque, na verdade, o que nós pretendemos é que as empresas previnam esses riscos psicossociais. Né? E aí, o que acontece? Nós não temos uma regulação normativa sobre isso, né, doutora Carla? Não. Nós não temos um marco jurídico regulatório da saúde mental no Brasil.
Infelizmente, né? Nós temos isso na Bélgica. Eu tenho um aluno, Estevam, que está estudando bem isso. Legislação belga. O Japão tem uma legislação interessante. Saiu agora, mês passado, um livro que está na Amazon, em 2020, fazendo uma comparação da legislação sobre saúde mental e trabalho no Japão, Estados Unidos, Inglaterra, Suécia, Austrália. Então, o que nós temos visto? São regulações, Carla, que não são minudentes, elas não vão em detalhes. Por quê? Porque este é um campo que não é para o jurista, não é um campo para o legislador, não é um campo para um saber. É um campo que você precisa dar diretrizes gerais e permitir que o atual estado da técnica, na medida que os profissionais vão estudando, vão debatendo, essa dinamicidade do conhecimento técnico seja assimilada nas realidades. E aí, cara, a posição patronal é inteiramente diferente. Enquanto no âmbito das problemáticas físicas aguarda-se com alguma ideia de que isso é razoável, regulações precisas, né, de limites, a ANR dizendo qual é o limite máximo, né, grande pragmácio, abraço pragmácio, aquele limite máximo, equipamento de proteção, é mais reativo, né? Mas no âmbito dos riscos psicossociais, eu diria que é mais proativo. As empresas precisam antecipar-se, não pode esperar a normatividade, né? Elas precisam se valer do princípio da prevenção na sua genuína semântica. Eles precisam antecipar-se, e eu digo, antecipar-se inclusive às normatizações, seja por NR, seja por lei. Por quê? Porque juridicamente a nossa Constituição, como você sabe, já resguarda o direito fundamental à integridade psicossocial. Então não há de se... eu não tenho marco regulatório jurídico de saúde mental. Cuidado, porque mesmo inexistindo lei ou NR própria de saúde mental, continua o dever patronal de prevenção e precaução dos riscos psicossociais. Veja que esse tema foi muito bem, digamos assim, nós fomos forçados a refletir muito mais sobre isso agora na pandemia. Como a pandemia, Carla, o coronavírus e a Covid-19, ela é permeada por incertezas, né? Você não tem estudos científicos a respeito dos efeitos, não há vacina, a propagação virótica ela é rápida, então existem os assintomáticos, os sintomáticos. Vejam se as empresas tiveram que esperar vir lei dizendo como é que se protege. Elas se viraram, criaram os tapetinhos higienizadores, aquelas aparelhinhas que com o pé você baixa aqui desce o álcool, né? Aquelas medidores de temperatura por pistola, né? Então, vejam, onde é que está regulamentado isso? Não, nenhum. Mas foi preciso exercitar a criatividade técnica para cumprir um dever jurídico já existente, que não depende de regulamentação normativa, plenamente eficaz. Repito, né? Que é o direito fundamental à incolumidade físico e também psicossocial dos trabalhadores. Então, quando a gente fala de saúde, né, preciso dizer, a gente fala de saúde física e mental, né? Convenção 55 da OIT, que foi incorporada no ordenamento jurídico. Aí, cara, veja bem, eu vejo assim numa perspectiva muito ampla. Eu não vejo apenas a necessidade dos relatórios, das entrevistas, mas eu vejo também, me parece que os arranjos sociais de então, de agora, permitem o que eu tenho chamado de autenticidade do crivo ambiental. O que é a autenticidade de um crivo ambiental? A temática ambiental sempre foi uma temática pública. A temática ambiental sempre envolveu movimentação social difusa. Todos nós, eu, você e qualquer um que está assistindo essa live ou essa gravação, tem interesse, não só direito, mas dever, de resguardar o equilíbrio ambiental. Ora, se você traz essa formulação jurídica para o meio ambiente do trabalho, sabedor que a Constituição diz que o meio ambiente do trabalho é elemento integrante do meio ambiente humano em geral, você também há de concluir que quando se discute saúde e segurança do trabalhador, discute-se uma pauta de interesse público primário. Discute-se uma pauta pública. E aí, cara,
nós precisamos abrir a mente para controlabilidade social do equilíbrio do meio ambiente do trabalho. Então, veja bem, as certificações ambientais, muitas empresas têm os selos ambientais, os ISOs da vida, né, que são certificações oficiais de que elas atendem às diretrizes ambientais. Ora, se nós temos essa controlabilidade por agências públicas ou por instituições privadas, se o cidadão consumidor ele tem a possibilidade de escolher o produto levando em consideração a produtividade ambiental estampada oficialmente por essa empresa, nós precisamos também levar em consideração a possibilidade de a imagem pública da empresa também estar vinculada à dimensão da saúde e segurança dos trabalhadores. Não apenas na questão óbvia do trabalho escravo e do trabalho infantil, que nós já temos muitas formulações a respeito, mas realmente parece que as empresas, especialmente empresas que têm possibilidades de angariar rendimentos no âmbito externo, né, no exterior, quer ganhar competitividade no internacional, elas começam a perceber que o atendimento da legislação, que a observância dos regramentos de saúde e segurança do trabalhador também são importantes para o seu branding, também são importantes para a sua imagem pública, também são importantes para angariar e projetar uma boa imagem diante do cidadão. Então, eu acredito, viu, Carla, que a tarefa de controlar e de aferir, de controlar essa própria dimensão do equilíbrio do meio ambiente do trabalho há de suplantar os próprios atores próprios da relação de trabalho. Eu digo isso porque, se o serviço é mal feito por um trabalhador de entrega da iFood, eu posso fazer uma queixa. Mas se um cidadão visualiza um assédio moral ou sexual numa empresa, ele não pode fazer? Ele não pode, ele não tem o dever de fazer uma queixa? Qual plataforma digital existe para que a gente possa fazer, como consumidor consciente, denúncias de práticas e violações laboral-ambientais, né? Como, por exemplo, é a prática do assédio. Como nós podemos fazer denúncias e também cooperar com o controle do equilíbrio ambiental trabalhista, quando nós sabemos que existe uma comunidade que visualiza claramente adoecimento por trabalho repetitivo, né? Então, veja, um bairro pode se unir para fazer essa denúncia exatamente porque os seus pais de família, suas mães de família, né, os seus integrantes da comunidade, estão chegando a essa comunidade doentes em razão de uma fábrica, em razão de um escritório, em razão de uma determinada empresa que está descurando dos seus deveres ambientais trabalhistas. Você entendeu, Carla? É por isso que hoje está em voga a história do compliance trabalhista, né? O compliance trabalhista tem ganho corpo, e me parece, sim, que o compliance trabalhista surge como um instrumento, veja, que independe de regulações normativas, mas que acaba sendo uma própria conscientização patronal de que a sua imagem e a sua, né, social e pública também depende do bom trato do trabalhador como ser humano, como deve ser, né, tratado. Não sei se eu falei demais aqui, que eu vou falando que vem... Não. Foi uma maravilha ouvi-lo, né? Uma maravilha. E aí o que eu acho? O senhor falou... Eu acho assim, viu? Um trabalho sério de controlabilidade dos riscos psicossociais vai envolver uma equipe multidisciplinar, comprometida com diversos enfoques, comprometida com uma visão. Agora, não adianta fazer isso se os valores corporativos forem dissonantes. É preciso ter uma cultura corporativa diferente, né? Verdadeiramente de mudar a organização do trabalho. Porque, geralmente, cara, o problema está na própria organização do trabalho, né? É aí que reside o X da questão. E para mudar a organização do trabalho, você sabe que médicos, psicólogos e geralmente advogados, eles não conseguem fazer isso. Depende da decisão da diretoria, né, dos proprietários de uma empresa.
Doutor Ney, qual é o nosso tempo, Carla? Como é que estamos aí? Nós temos mais 10 minutos só. Já? Meu Deus. Já. Andou muito rápido. Eu comungo de todos esses pensamentos do senhor. Inclusive, hoje à tarde, quando eu falei com os trabalhadores do projeto do fórum, né? Eu disse sobre essa questão da multidisciplinariedade, da importância disso, né? E eu descobri isso exatamente quando eu fiz uma visita ao Sereste de Goiânia, né? Que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. E descobri que lá, exatamente essa presença de profissionais de várias disciplinas, ao analisarem o mesmo trabalhador, eles têm condições de dar respostas muito mais seguras, né, sobre a real causa, se tem ou não um nexo causal. É fantástico, a percepção deles é totalmente diferente. Agora, o que eu queria falar para o senhor? Quando o senhor fala assim, que não seria possível via perícia, né? Eu ouso discordar do senhor pelo seguinte: eu concordo com o senhor, os instrumentos não podem ser os mesmos e tudo mais. Mas o que acontece, eu acho, é que os nossos tribunais, aqueles que eu conheço, não estão seguindo à risca o que está nas orientações e diretrizes do Programa Trabalho Seguro, no que tange à perícia, inclusive de saúde mental, né? Geralmente hoje, como essa perícia é feita? O trabalhador chega, tem um momento de conversa, de anamnese ali com o perito, né? E ele dá um laudo, não é isso? Mas o Programa Trabalho Seguro, nas diretrizes e orientações, ele pede que, exatamente por essa complexidade, né, e multicausalidade, que o perito visite a casa do trabalhador para conhecer o aspecto familiar, o local de trabalho e que tenha também uma entrevista com o trabalhador, né? Então, na verdade, está existindo uma preguiça. Em primeiro lugar, do perito nomeado pelo juiz, né? Porque essa perícia ela não deveria ser feita só no consultório médico, através de uma única entrevista. Aí, Carla, deixa eu te falar. Talvez eu não tenha me expressado bem. Eu não sou contra a realização de perícias. Aliás, pelo contrário, eu tenho artigos defendendo. O que eu digo é que a perícia não é uma necessidade técnica. Você sabe, como advogado trabalhista, que a maioria alguns juízes, alguns advogados, porque a CLT exige perícia, insalubridade, periculosidade, enviesou-se o pensamento para acreditar que sempre tem que ter perícia. Então, o que eu defendo não é a desnecessidade da perícia, mas o que eu defendo é exatamente ou melhor, o que eu defendo é a desnecessidade da perícia, né? Agora, se você tem indícios e elementos para afastar a prova pericial, o CPC é claro sobre isso. Prova pericial é prova técnica que só é feita quando você não tem elementos para convicção, já nos autos. Agora, sim, eu sou a favor da produção da prova pericial, Carla, sim. Aliás, já fiz em processos. Só que é diferente do que você está dizendo aí. É exatamente o que você está dizendo, né? No sentido de que você não pode fazer uma perícia desse porte com um perito apenas de um conhecimento. Você não pode fazer só com médico, né? Com psiquiatra. Você não pode também fazer só com psicólogo. Então, em determinados casos, diferentemente daqueles riscos físicos, químicos e biológicos em que basta um engenheiro ou basta um médico, podem existir casos, não digo que são todos, que você precisará, como eu precisei, de uma conjugação de esforços entre um ergonomista, era um médico, uma psicóloga e um especialista em ergonomia. E eles fizeram, Carla, uma perícia para avaliar o grau de toxicidade psicossocial ou psíquica daquele ambiente de trabalho. Então, eu concordo contigo, né? Na necessidade de uma perícia dessa, eu acredito que a perícia não apenas tem que usar um ferramental diferente, mas ela deve ser verdadeiramente multidisciplinar. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o laudo é subscrito por vários profissionais, inclusive apontando os pontos de convergência e divergência deles. Fantástico. Porque na divergência, Carla, se o tema da divergência for aspectos mais propensos
A assistência social ganha mais valor o técnico especialista da assistência social. Se a divergência for num aspecto mais corporal, médico, né, a gente vai e dá mais valor ao parecer do especialista médico. E se for mais psíquico, né, a gente dá mais valor ao aspecto do psicólogo. Agora, é preciso dizer, Carla, que quando nós defendemos, eu acho que essa é a sua ideia também, até como uma boa de-juriana, né? Quando a gente fala que a análise psicossocial no trabalho ela é multidisciplinar, não se entenda com isso que nós vamos priorizar só os saberes técnicos. Pelo contrário, são todos os saberes, inclusive o saber empírico do trabalhador, o saber não técnico. Aliás, esse conjunto de experiências e saberes não técnicos, empíricos dos trabalhadores, é um material riquíssimo para o trabalho dos especialistas técnicos. Então, o trabalhador... Aqui tem um pano de fundo muito importante. Quando o trabalhador fala, ele não fala como objeto de pesquisa. Ele fala como sujeito atuante. Ele fala como alguém que protagoniza de igual envergadura os profissionais que têm os seus doutorados em psicologia, em direito e em medicina. Você entendeu? Então, por isso que eu digo que é um negócio complexo. Veja que um juiz pode valorizar uma dimensão empírica exatamente quando houver uma divergência num laudo entre técnicos profissionais. Ele pode dizer que quem tem mais condições de dar uma resposta para aquele tipo de problema não é o cara que sentou momentaneamente para fazer a análise daquele ambiente de trabalho, mas quem vive a cotidianidade daquele trabalho. Você está entendendo? Então, por isso que quando eu falo que essa perícia é uma perícia que ela não é uma perícia de técnicos apenas, né? Mas é uma perícia multidisciplinar que abrange certamente o trabalhador como sujeito e protagonista na formulação desse documento. Né? Então, é nesse sentido. História. Então, essa perícia, ela se necessário, deve ser feita com essa complexidade. Nós já temos material para mais uma live, porque a nossa está terminando e eu quero conversar mais. Mas olha, uma coisa, o senhor está falando, eu comungo inteiramente, né? É isso mesmo. Eu acho que é o céu, é o paraíso. O dia que a gente chegar nessa possibilidade de fazer uma perícia com essa condição, né? Envolvendo, inclusive, o senso comum, que é o saber do próprio trabalhador, né? E aí já entra numa outra área que eu tive que estudar justamente para fazer a minha tese, que são as representações sociais, né? Que é uma teoria de Serge Moscovici, onde ele leva em consideração exatamente o que o senso comum pensa sobre, né? Uhum. E aí eu já estou querendo entrar num pós-doutorado, que é fazer uma pesquisa, né, para descobrir o sentido do trabalho seguro e inseguro para o trabalhador, e a partir dessas percepções dele, trabalhar temas, né, encontros formativos que possam possibilitar, né, o reequilíbrio ecológico desse meio ambiente. Sim, entende? Sim. Isso aí é interessante, Carla, porque a nossa formação cartesiana, modernista, despreza o empírico. A gente, como cidadãos da modernidade, nós supervalorizamos o conhecimento racional, científico. E nós desprezamos o que talvez seja um elemento essencial para qualquer atividade humana, que é o empírico, né? É o pisar no chão, é o intuitivo, né? Isso. Eu duvido, ninguém trabalha como um ser puramente racional. O juiz, quando sentencia, ele sente, ele tem intuição. Mesmo nos trabalhos mais técnicos e racionais, o homem nunca deixa de ser homem. Ele sempre sente, intui, raciocina, ama, deseja. Então você